Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Essa é a Vida que eu Quero. Essa série foi criada pensando em como milhares de pessoas podem ter um salto, uma melhoria na qualidade de vida ao usar informações e estratégias para criar metas a partir de seus sonhos e desejos e executar esses planos com métodos simples. Eu sou a Raiceles e eu tô aqui para mostrar para vocês como fazer. No episódio de hoje vamos abordar 10 aspectos que é o tema mais simples, porém o mais delicado de todos. Aquele detalhe que faz toda a diferença para o seu estilo de vida, que é como identificar e saber dizer aquele não que vai te lançar para a vida dos seus sonhos. Então vamos ao tema. Um não que pode salvar a sua vida. Você já viveu alguma situação em que sentiu vontade de dizer um não bem escancarado, mas acabou dizendo sim contra todos os seus instintos e desejos, mesmo sabendo que aquilo ia te prejudicar de alguma forma? Normalmente, sentimos algo como desrespeito por nós mesmos, autoagressão, demérito e outros sentimentos semelhantes. Isso é completamente normal. Todos nós, algum dia na vida, já passamos por isso. E é importante frisar que nem tudo que é agradável, como dizer um sim, faz bem para nós mesmos. Na maioria das vezes, dizer não pode ser comparado a tomar um remédio amargo, mas que resolve o nosso problema. Mas então, por que é tão difícil dizer não em algumas situações, mesmo sabendo que ao ceder, isso nos prejudica? Porque o desconforto de dizer não é colocado acima de seus interesses físicos, mentais e emocionais. No meu processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento, uma das maiores lições que eu aprendi foi a importância de se dizer o não. E como, sem isso, qualquer pessoa estará fadada à estagnação e a uma vida triste. Isso mesmo, triste. Alguns anos atrás fiz um curso que tinha o tema assertividade, que tem a ver com habilidades sociais e de comunicação. A palavra assertividade deriva de acerto com 2 S's e significa proposição decisiva. Uma pessoa assertiva é autoconfiante e não tem dificuldade de expressar sua própria opinião, e é uma pessoa decidida. Daí vem a importância de se dizer não. Quando você diz sim às outras pessoas, você está dizendo não a si mesmo, pois passa por cima de seus desejos para agradar os outros e acaba vivendo para a felicidade deles, não para a sua própria felicidade. É preciso que as pessoas compreendam isso, porque essa pode ser a vírgula das suas vidas, aquela que muda todo o sentido da frase. Dizer não faz parte do amadurecimento de todo ser humano e é uma demonstração de competência emocional. É importante entender quais os fatores que bloqueiam a ação de negar algo a alguém e o que causa esse tipo de comportamento que atrapalha a vida pessoal e profissional. A palavra não é uma das poucas negativas da língua portuguesa com sentido positivo. Existem várias situações que o não pode ser explorado e muito bem-vindo como fator positivo, pois ele preserva a integridade da saúde física, mental e emocional de cada um de nós. Faz parte do princípio básico da sobrevivência. E podemos citar aqui alguns exemplos que são muito comuns no nosso dia a dia, como não às drogas, a relacionamentos abusivos, ao excesso de trabalho, a chantagens de pessoas próximas, aqueles amigos folgados e a diversas situações que vivemos em nossas rotinas. Como eu disse no princípio desse vídeo, vamos aos 10 aspectos onde negar significa preservar os nossos valores e nosso bem-estar. Aspecto 1. A diferença entre
dizer não e o egoísmo. Normalmente nós somos ensinados a sermos educados, generosos, dar atenção, fazer favores e ajudar as pessoas. Então negar um pedido ou um convite parece só um pouco ríspido, rude e egoísta até. Daí surgem os primeiros bloqueios em dizer não, pois a gente quer sempre estar alinhado com os nossos princípios e valores, porque a gente tem dificuldade de enxergar o aspecto positivo de negar. Em alguns momentos é necessário estabelecer limites e sermos firmes diante daquelas manipulações e chantagens emocionais. Isso nada tem a ver com egoísmo. Devemos encontrar o equilíbrio entre esses dois extremos e identificar quando dizer sim para o outro pode prejudicar a si mesmo. Tudo se trata aqui de respeito mútuo. Então é necessário se conhecer muito bem e conhecer os próprios valores, pois para ajudar o próximo, primeiro a gente deve ajudar a si mesmo. E nem sempre ajudar o próximo significa dizer sim. Eu deixo claro aqui que, para os casos de voluntários, não devem ser considerados uma omissão dos próprios instintos, desejos e valores, porque quando é uma ação consciente, a pessoa decide ajudar o próximo, em alguns casos até colocando certas necessidades em segundo plano. Nessas situações específicas, se trata de uma escolha onde a pessoa tem a sensação de felicidade ao realizar aquela boa ação. A infância, como apontam os estudos de psicologia, é caracterizada pelo egocentrismo. As crianças são focadas exclusivamente em atender apenas às suas necessidades, sem se darem conta das consequências das suas atitudes. Na idade adulta, caso não haja um amadurecimento emocional, o indivíduo poderá continuar alimentando esse comportamento, que também é destrutivo. Esse conceito de egocentrismo infantil nos ajuda a distinguir melhor a diferença entre o não e o egoísmo, pois enquanto a negativa consciente preserva a nossa integridade e do ambiente à nossa volta, o egoísmo é inconsequente, pode causar danos a si, aos outros e ao meio, e nada irá agregar além de um simples momento de prazer. Esclarecido esse fato, vamos ao aspecto 2. As pessoas confundem o que significa dizer não. É muito comum as pessoas terem um sentimento de perda caso digam não, e isso pode atrapalhar o julgamento das próprias decisões. Aqui estão as razões mais comuns que as pessoas mostram por que é tão difícil dizer não. Perder oportunidades é o primeiro grande desafio, pois nem tudo que é apresentado como uma oportunidade de fato é. Um exemplo muito comum é comprar algo que não te faz diferença ou que você não gosta apenas porque está na promoção. Na verdade, isso se torna um desperdício, pois você não vai consumir aquilo que você comprou. É necessário ter um tempo para analisar qualquer coisa que for apresentada para você como uma grande oportunidade, pois se trata de algo muito individual e deve ser aplicado a cada pessoa de maneira customizada. Às vezes, pegar uma oportunidade que não era para você pode te custar a oportunidade da sua vida. Como, por exemplo, investir em algo que não te interessa e se comprometer e não ter esse recurso quando surgir uma chance para realizar seu sonho. Negar falsas oportunidades pode significar abrir portas maiores de oportunidades reais para você. E também tem aquele medo de ser rejeitado. O receio de perder a aprovação das pessoas gera ansiedade, desconforto. Entretanto, eu preciso te lembrar que, se os valores do outro são totalmente distintos dos seus, talvez a aprovação do outro significa você ter que abrir mão dos seus próprios valores e conceitos de vida. Já pensou nisso? Se essa não é a situação, repense.
E se essa pessoa possui os mesmos princípios que você, existe um conflito de interesses e ideias, é importante dizer o não. Isso não apenas para você, mas também para o outro, pois o irá ajudar a reavaliar os próprios conceitos e valores para que o outro a quem você disse não possa decidir se realmente ele irá mudar de direção ou rever a posição dele. Nesse caso, dizer sim seria premiar o comportamento ruim do outro e até prejudicar o desenvolvimento emocional dessa pessoa. E aí tem o medo de que o outro se sinta rejeitado. Muitas vezes isso tem a ver com a própria incapacidade de lidar com as rejeições. Quando percebemos que o não é para o nosso bem e para o bem do outro, quando temos consciência do que estamos fazendo, ficamos mais fortes. Isso vale para quem recebeu a negativa também. Queremos evitar parecer antissociais ou rudes, entretanto, existem formas de se negar algo sem ofender e isso deve ser abordado nesses casos. Tenho medo de evitar conflitos. Esse é um motivo que vem da reação instintiva que está na nossa programação genética. Está na programação genética de todos os animais, inclusive seres humanos. Em caso de perigo, nosso cérebro entra no estado de fuga ou luta, conhecida como reação do estresse agudo, que ele é disparado pelo nosso sistema nervoso simpático. A maior parte da população tem reação de fuga, pois é a que consome menos energia do nosso cérebro. E para algumas pessoas, esse mecanismo é disparado com a baixa intensidade de estímulo. Por esse motivo, para algumas pessoas, é muito mais difícil dizer não do que para outras, entende? A boa notícia é que temos plasticidade cerebral, que nos permite ensinar coisas novas e também hábitos novos para o nosso cérebro, bastando muita persistência e treino. Aí a gente tem aquele outro problema que é querer agradar os outros. A necessidade de agradar pode dificultar muito a sua capacidade de dizer não. É necessário saber se impor e valorizar suas próprias necessidades. Impedir e bloquear os pedidos e colocações inconvenientes de algumas pessoas. Essa atitude de querer agradar sempre denota uma grande insegurança que deve ser superada para que você possa viver uma vida mais leve e mais tranquila. Tem aquelas pessoas que são muito prestativas e querem sempre ajudar. Aqui podem surgir algumas intenções ocultas. Existem pessoas que sempre dizem sim pelo vício e adrenalina que cada ajuda gera. Elas se escondem atrás da prestatividade. O exagero em ajudar todos sem se importar com o seu próprio bem-estar é prejudicial. Pode ocultar também uma proteção da vaidade. E não necessariamente que isso seja um ato altruísta. As pessoas querem ser vistas como generosas. Quando dizemos não, deixamos claro que os nossos interesses são mais importantes para nós do que os desejos dos outros. O caso é que nós gostamos de quem ajuda o próximo. Então essas pessoas com essas tendências usam isso em seu favor. Porém, como todo vício, isso pode pôr em risco a própria integridade da pessoa que escolhe esse caminho. Os pontos que abordamos são os principais motivos que confundem as pessoas na hora de que elas precisam negar. Para ficar mais clara a relevância de se fazer isso, vamos ao aspecto 3, que são os benefícios. Por que o ato de negar algo a alguém é tão importante? Na medida certa e dito da forma correta, o não é muito saudável. As pessoas ao nosso redor desconhecem nosso limite, nosso espaço individual. Então cabe a cada um de nós informar ao outro quando esse limite chegou, para que as situações fiquem dentro do nosso controle. Dizer não melhora o nosso convívio com as pessoas e é importante para os nossos ciclos sociais e para nós mesmos. Todos precisamos de liberdade, mas também precisamos de respeitar a liberdade do próximo. O não,
auxilia na ordem e no comprometimento e respeito entre as pessoas. Por isso, pense que ao negar algo a alguém, você está ajudando e orientando as pessoas. O não também serve como uma direção para as pessoas seguirem o caminho mais correto, além de garantir a sua felicidade. Melhor viver como protagonista da sua própria história do que coadjuvante na história dos outros, certo? É simplesmente impossível agradar todo mundo. Então, negar é importante para o equilíbrio emocional. As pessoas que aceitam tudo e não mostram seus limites aos pedidos que lhes são feitos podem estar alimentando a própria baixa autoestima e costuma desmerecer as suas necessidades e considerar que o problema do outro é sempre mais importante que o seu, abrindo mão da própria felicidade. Isso me faz lembrar daquela música do Kid Abelha, não sei se vocês conhecem, Dizer Não é Dizer Sim, muito boa. O ato de negar te faz economizar tempo e dinheiro. Falar não traz vantagens para a vida pessoal e profissional. Nos economiza tempo quando a gente deixa de ficar até mais tarde no escritório, quando a gente passa mais tempo com quem a gente ama, nos economiza dinheiro quando deixamos de faltar academia, consulta médica e outros compromissos que a gente pagou para estar lá. Muitas vezes, quando nos esforçamos para fazer pelos outros, a gente acaba se sacrificando, nós estamos sacrificando nossos próprios interesses. Na vida profissional, não alguma tarefa ou projeto adicional pode significar um trabalho melhor e executado com rendimento maior nas tarefas que a gente já desenvolve. O excesso de trabalho prejudica o desenvolvimento das pessoas e isso é percebido como algo ruim nas suas entregas do dia a dia. E pode prejudicar, inclusive, nas suas relações do trabalho e colocar em risco sua capacidade de gerar renda. Na vida pessoal, o não significa impor limites e respeito, além de educar aqueles que ainda estão em fase de amadurecimento emocional. O tempo é o nosso ativo mais valioso, então aproveitar ele com qualidade ao lado daquelas pessoas que a gente ama é uma das formas mais interessantes de empregar esse bem que é tão rico. Quando negamos um capricho que nos custa tempo e ou dinheiro, nós estamos melhorando a nossa qualidade de vida e orientando as pessoas do nosso convívio noções de espaço individual e de liberdade. Dessa forma, fica mais evidente o maior benefício em se negar. A negação tem tudo a ver com empoderamento através da assertividade. Trata-se da capacidade de conseguir colocar suas necessidades e prioridades de forma adequada e no momento correto. Cada pessoa defende o próprio ponto de vista e, ao nos omitir, sempre vai prevalecer apenas a prioridade do outro. Portanto, para viver bem, é necessário enxergar o benefício de se dizer não. Para entrar mais nesse assunto, vamos abordar o aspecto 4. O que acontece quando você continua dizendo sim para tudo? A extensão do dano causado por se dizer sim a tudo nem sempre pode ser calculado, principalmente porque a pior perda é o amor próprio. O que se faz sem amor próprio pode ter consequência imensurável, danos físicos, mentais, emocionais e às vezes até irreversível. Também há situações em que existem perdas de bens materiais. Não conseguir negar pedidos, solicitações, empréstimos, situações constrangedoras e às vezes até perigosa, pode ser tão prejudicial ou devastador como um vício. Todos nós temos que assumir o que pensamos, sentimos e nossos limites físicos. Como o outro reage é fora do nosso controle. Não temos domínio sobre o sentimento
dos outros. Então, o que deve prevalecer é a nossa necessidade em se defender e se resguardar. Não é preciso dizer muito nesse ponto, pois os pedidos podem ser desde algo bobo, como por exemplo comer algo que não goste só para agradar o outro, com pouco ou nenhuma consequência, caso a pessoa não tenha alergia, ou até pular na água funda sem saber nadar, com consequências fatais. Quando a gente fica ciente disso em nossa jornada de autoconhecimento para dizer não, nós chegamos ao aspecto 5. Como identificar se eu preciso dizer não, a razão e o porquê de fazer isso. A primeira coisa que vem na minha mente ao falar com alguém que está com dificuldade de dizer não é: cuide de você. Reflita sobre isso. É fundamental que cada pessoa pare por um momento, se dê a devida importância e cuide de si mesmo. Porque até para auxiliar as pessoas à sua volta, você precisa estar bem. Como naquelas instruções de voo de segurança, onde os comissários de bordo falam que, ao caírem as máscaras de oxigênio, primeiro ajuste a sua, somente depois ajude a pessoa que está do lado. Esse conceito se baseia em sobrevivência e ele não é à toa. Como você irá ajudar o outro a respirar se você mesmo não consegue? Primeiro, deve garantir a própria segurança e assim poderá ajudar as pessoas mais próximas. Defenda seus próprios interesses, peça um tempo para pensar e quando não estiver confortável, se assegure que a sua escolha não vai entrar em conflito com seus outros compromissos que você já assumiu. Evite as decisões precipitadas. Um sim com dúvidas é um não com certeza. Ao dizer não, você deixa claro seus limites para todo mundo. Estabeleça suas prioridades. Ter metas e objetivos comuns com as pessoas do seu convívio, trabalhar para o bem coletivo e pensar nos outros é importante. Porém, é necessário priorizar suas próprias demandas e deixar de se sacrificar por tarefas que, na realidade, são responsabilidade de outras pessoas. Dizer não é uma arte. Por exemplo, quando você nega um doce a uma criança, mesmo que seja seu filho, comer antes da refeição. Esse cuidado, visto como chatice, vai impedir ela de acontecimentos desagradáveis, como ter cáries, dor de barriga, falta de apetite, carência de vitamina porque não está comendo direito, entre outros diversos problemas. E no trabalho, dá para recusar participar de um projeto? A resposta é sim. Basta ser educado e mostrar por que você pegar aquele projeto pode prejudicar os outros projetos que você já é responsável. Diga que vai dar uma olhada na sua agenda. Isso prepara o terreno para uma possível recusa. E aqui entramos no próximo ponto que é tratado pelo aspecto 6. Como e de que forma abordar a negação? Aqui vamos tratar algumas ótimas técnicas para ter êxito em negar, reduzindo ao mínimo possíveis efeitos e danos colaterais. Vá direto ao ponto, com o mínimo de detalhes possível. É importante informar a razão pela qual você negou um pedido, mas normalmente as pessoas se justificam demais, como se pedissem desculpas por não fazer o que o outro pede. Isso é uma decisão sua, não é dar conta de ninguém. Seja educado. Elegância e enrolação são duas coisas bem distintas. Use a educação para conduzir a conversa, com empatia, com delicadeza, entendendo a dor do outro, mas sem assumi-la para si. E seja franco e honesto. A forma básica é dizer claramente, francamente não, seguido de uma razão sucinta e do breve porquê. É provável que se sua razão for honesta, a outra pessoa vai entender. Sendo civilizado, isso é tudo que você precisa fazer. Seja humilde, evite lidar com mais responsabilidades do que você consegue. Recuse o pedido firmemente
e mostre que você não é a pessoa certa para o trabalho, que você não é qualificado ou não tem as habilidades necessárias para realizar aquilo. Se você apenas realmente não deseja ter mais responsabilidades, diga que você não tem capacidade para assumir e gerenciar mais uma tarefa. Negocie, faça uma contraoferta ou mostre outras alternativas. Negar não quer dizer que você está desinteressado. Por exemplo, se alguém te pede carona, pois seu trajeto passa por onde a pessoa precisa ficar, mas o horário dela não está compatível com o seu, pergunta para ela se existe alguma maneira dela mudar o horário do próprio compromisso. Ou conte para ela que existe outra maneira mais eficiente e rápida de chegar no destino que ela precisa. As contraofertas são ajustes de comprometimento. Você pode querer ajudar, mas de forma diferente do que te propuseram. Demonstre empatia, negue e deseje que tudo corra bem em sequência. Normalmente essa técnica é usada quando realmente é algo que você gostaria de fazer, mas não vai poder. Por exemplo, mostrar-se lisonjeado com o convite que lhe foi feito e agradecer no sentido de negar, dizendo a razão em poucas palavras e finalizar desejando sucesso. Na prática, se o convite foi feito para um evento, mostre-se sinceramente feliz por ter sido convidado, agradeça por fazer parte da lista, conte que você já tem outro compromisso assumido naquele dia e horário e deseje um sucesso e um bom evento a quem fez o convite. Tipo, nossa, eu tô feliz demais por você, meus parabéns por isso. Obrigada por eu ser uma das pessoas que você se lembrou nesse momento. Mas infelizmente, nesse dia eu não vou poder porque eu já tenho outro compromisso. Eu espero que seja um sucesso seu evento e eu estarei com você na torcida, acompanhando tudo de coração. É uma forma. Ou então você pode repassar o pedido. Você é a única pessoa que consegue fazer o que precisa ser feito? Existem outras pessoas mais capacitadas para essa atividade? Você é apenas um canal que não tem nenhuma ação ou controle sobre a situação? Delegue se for o caso, pois em algumas situações o outro pode pedir a você simplesmente por comodismo, porque você está mais acessível e então interrompa esse acesso ou crie novos. Vou dar um exemplo aqui. Alguém te pede algo que não é sua função e você é apenas uma ponte. Como um colega de trabalho te pedir para você avisar o funcionário responsável pelo fornecimento de água que está na hora de repor. Você pode, educadamente, passar o número do telefone do responsável a ele e dizer que, quando ele notar isso, é só informar diretamente a pessoa. Nesse exemplo, o mesmo trabalho que o seu colega tem de informar para você, ele pode informar quem realmente vai realizar a tarefa e não vai desperdiçar seu tempo. Peça um tempo para pensar ou retornar mais tarde. Essa é outra técnica. O fato de ter mais tempo para decidir pode te ajudar a avaliar como contornar a situação. Isso quando não for algo que se resolva sem você. Isso mesmo, pois quando você pede um tempo para pensar, quem lhe fez o pedido pode encontrar uma outra alternativa para não precisar aguardar a sua decisão, que inclusive pode ser até negativa, já que você precisou de tempo para analisar os prós e os contras. Se a pessoa for insistente, seja insistente também. Peça tempo todas as vezes e vença ela pelo cansaço, até que seja mais fácil ela encontrar outra alternativa que esperar a sua decisão. Às vezes, não importa o que você faça, as pessoas não irão respeitar. Se alguém for inconveniente ao ponto de ficar te pedindo explicação para suas recusas, quando você já usou a empatia e diversas outras técnicas e já está na hora de você ser ríspido com essa pessoa. Diga não e ponto, sem porquê. E havendo ainda tentativa de argumentação por parte do outro,
pergunta qual foi a parte do não que essa pessoa não entendeu. Fazer dessa forma provavelmente vai deixar essa pessoa com raiva. Porém, nas raras vezes em que ela for usada, a pessoa realmente precisa ouvir o não daquela forma, porque ela precisa de uma lição de espaço individual e de respeito ao próximo. É necessário para o seu bem-estar. Se a situação se tornar fisicamente perigosa, para falar não, você tem que pedir ajuda, se possível, das autoridades. Se mantenha num lugar seguro e haja rápido. Entre em contato com aquelas pessoas que vão te proteger, como família, amigos, a polícia. Quanto mais rápido, melhor. O tempo e a maturidade nos ensina a falar o não que educa, o que nos faz respeitar a nós mesmos. O método que você escolher depende de como lhe foi feito o pedido. Então, nós chegamos ao ponto da nossa abordagem, que é o aspecto 7. Qual é o melhor momento para se negar algo? O não deve ser dito sempre que a pessoa perceber que será mais saudável a ela e a todos. Basicamente, isso pode acontecer de duas formas. Quando você simplesmente quer dizer não e quando você precisa dizer não mesmo com vontade de dizer sim, pois se trata de um prazer momentâneo com efeitos colaterais indesejados. Sempre que você se sentir desconfortável em dizer sim, avalie alguns aspectos antes da negativa. Como o que foi pedido para você. Se você disser não, pode afetar o seu desempenho em alguma atividade que é essencial para você, como por exemplo no seu emprego ou no seu estudo. Se for prejudicial para o seu desempenho, o sim é uma resposta madura e de autorresponsabilidade. Se tiver tudo ok e não houver prejuízo nas suas atividades essenciais, é um bom momento para se dizer não. Aí você pode usar o não à vontade. Outro momento em que dizer não deve ser pontuado à parte é quando o sim, mesmo que agradável, ele prejudica a sua integridade. Normalmente aí estão vinculados todos os tipos de vício ou qualquer situação de exagero. Como dizem os mais experientes, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tudo em excesso faz mal, e algumas coisas, mesmo que em doses mínimas também. Por exemplo, a pessoa que sempre amou tudo feito com leite, mas recentemente descobriu a causa da sua saúde frágil, porque é intolerante à lactose. Ela deve pensar não apenas no momento de uma degustação de um doce ou um pão que leve leite na receita, mas sim como aquilo será um veneno para o seu corpo depois dela ter ingerido. Mesmo conhecendo todas as técnicas e a melhor maneira de se dizer, precisamos de algo mais. Então, abordaremos e trataremos desse tema no aspecto 8. Como desenvolver e aumentar a minha capacidade para dizer não. Entenda suas emoções e como elas impactam no seu comportamento. O autoconhecimento e autodesenvolvimento são as chaves que podem desbloquear a mente para conquistar tudo que se possa desejar. A primeira regra é ser fiel aos próprios valores e a segunda regra é nunca se esquecer da primeira. Quando se trata de tomar qualquer decisão embasada pelos próprios valores e se é congruente com os seus próprios limites, as chances de ter sucesso crescem muito. Sempre haverão situações no percurso para nos tirar do caminho. Trabalhe seus gatilhos mentais e valores que sejam conflitantes entre si, analisando como são seus comportamentos de acordo com cada tipo de situação. Entenda quais são as razões para agir de certa forma e encontre outras maneiras de agir que ainda atendam aos seus princípios. Ame-se e aceite sua importância. Todos nós temos muito valor e cuidar de si é como cuidar da própria casa, o corpo que você habita.
Você é parte vital do ambiente em que você vive e ele não será completo sem você. A verdade é que as decisões que você toma afetam o meio em que você vive. E você deve a si e aos outros do seu convívio decisões honestas e de bom senso para o bem-estar de todos. Entenda que o não, como já citamos algumas vezes, também é algo positivo que auxilia na formação do caráter das pessoas e ajuda para que elas se tornem melhores e tomem melhores decisões na vida. Ao fazer isso, você demonstra amor próprio e amor pelo próximo. Ao entender os fundamentos, a importância e a relevância de se negar, devemos estar atentos a uma situação e uma forma particular em que negar pode requerer um pouco mais de didática e amadurecimento emocional, tanto pelo lado de quem faz o pedido, quanto pelo lado de quem precisa negá-lo. E chegamos ao nosso aspecto 9, como identificar manipulações para contorná-las. Manipuladores nem sempre estão conscientes de suas atitudes. E um bom exemplo disso são as crianças pequenas, pois não possuem senso crítico nem maturidade de entender algumas situações. O caso é que algumas dessas crianças ficam sem o não em sua infância e podem se tornar adultos popularmente conhecidos como mimados, que sempre tiveram todas as suas vontades atendidas por toda a vida, sem se importar com a consequência de seus atos, e muitos nem percebem que são assim. Algumas pessoas, de forma consciente ou não, usam estratégias de persuasão para nos manipular. Elas se aproximam, são simpáticas, fazem um pequeno favor, mesmo sem pedir, e logo depois cobram algo em troca. E nem sempre os favores tão pequenos quanto os que elas fizeram. Manipulam através da reciprocidade, que é o instinto básico que possuímos, que é ativado pelo nosso cérebro primitivo. Sentimos a obrigação de retribuir o favor, mas lembre-se, se você não pediu nada e algo lhe foi cobrado em troca, é importante que você se conscientize de que está sendo usado. Portanto, precisa dizer não para impor limites e respeito. Uma situação corriqueira é a pessoa sempre oferecer ajuda já colocando a mão na massa, fazendo tarefas simples e muitas vezes sem importância. Em alguns casos até algo que você não queria, mas por educação a gente acaba aceitando, como uma xícara de café na hora que você não está com vontade de tomar. Então, após você se acostumar com essa gentileza, vem o pedido, normalmente bem mais relevante, e seguido de uma frase do tipo: você pode fazer isso para mim? Eu sempre te ajudo quando você precisa. Isso pode ser considerado uma espécie de chantagem velada, pois você irá se sentir egoísta se não fizer o que a pessoa pede. Uma forma interessante de contornar é usar a mesma tática de volta, negar e oferecer um pequeno favor que ela não pediu em troca. No nosso exemplo, podemos dizer, por exemplo: infelizmente eu não posso fazer isso por você porque minha agenda já está lotada hoje. Outro motivo sucinto. E finalizar com algo do tipo: mas tem uma coisa que eu posso fazer por você sim. Da próxima vez o café será por minha conta. Quando você responde dessa forma, em tom de camaradagem, desarticula o manipulador. Uma segunda tática usada pelos manipuladores é fazer o pedido cuja resposta ele sabe que vai ser não, por ser totalmente absurda. E após essa negativa é feito um segundo pedido, usando o método de ancoragem. Esse é bem menor que o primeiro, mas ainda é algo desconfortável. Um exemplo que a gente pode colocar aqui é alguém pediu um carro emprestado para fazer uma mudança. Primeiro ele pede para ficar uma semana toda com o carro, que você usa para trabalhar todos os dias, para ir levando as coisas dele aos poucos para o novo endereço. Obviamente isso é algo bem simples de se negar. E ao fazer isso, vem o novo pedido,
bem mais sutil e modesto, da seguinte forma: entendo, você tem toda a razão, mas seria viável então você me emprestar o carro durante um dia? Eu posso tirar o dia todo de folga e levar minhas coisas, aos poucos. E depois de dizer isso, vem um pensamento: um dia é melhor do que uma semana, isso eu posso fazer. Mas ao ceder, você se dá conta que terá que refazer sua agenda, inclusive desmarcar e reagendar alguns compromissos, podendo perder até dinheiro com isso, pois foi manipulado na hora e levado a concluir que apenas um dia não ia te atrapalhar. Os manipuladores sabem que a chance de concordarmos com o segundo pedido é muito maior. As pessoas se sentem mal por ter que dizer não após o primeiro pedido negado. Com um pedido mais brando, elas se sentiriam ainda pior de dizer não. Só por isso elas já acabam concordando. Para que você possa inverter situações como a do exemplo, você pode usar a tática da negociação, usando a mesma estratégia que o manipulador usou quando ele ancorou o pedido e, de certa forma, ele iniciou uma negociação com você. Conte a ele que durante toda a semana que ele precisa do carro, você vai ter um compromisso que não pode ser adiado. Portanto, você não pode perder. Algo que seja real, sem muitas explicações. E finaliza checando alguma promoção de aluguel de carros que possa ser bem em conta para ele, demonstrando interesse, empatia e que inclusive possa ficar a semana toda com ele para que ele não se aperte em fazer tudo num dia só. Usando o método de ancoragem de volta, argumenta que é bem mais em conta do que chamar um caminhão de mudança especializado, já que o pedinte viu que é viável usar um carro para fazer a mudança. Decidir algo sem analisar todos os ângulos é a receita do arrependimento. Algumas pessoas forçam a situação para que o outro tome uma decisão precipitada. Manipuladores sabem que, se for no impulso, é mais fácil você concordar. Evita tomar qualquer decisão sob pressão. Por exemplo, a última peça do estoque que todo vendedor fala para ganhar a venda por impulso. Pode, de repente, aquela peça não te agregar valor nenhum. Algumas pessoas são extremamente insistentes, mesmo quando você diz não, elas retrucam com argumentos, minimizando a extensão do pedido. No fundo, a gente sabe que é manipulação. Siga seus instintos e encontre um tipo de não adequado que o manipulador precisa ouvir. Geralmente funciona muito bem reverter o próprio método que ele usou. Ao ver todos esses aspectos positivos em dizer não, chegamos ao nosso último e não menos importante ponto a ser abordado dentro desse tema, que é o aspecto 10. Quando eu devo dizer sim? Saber dizer sim também é tão importante quanto saber dizer não. É fundamental aprender o não para reconhecer os momentos em que é preciso ceder e dizer sim. É necessário desenvolver o equilíbrio e ter critério para ser justo e viver melhor. Exercite sempre sua empatia, altruísmo e seu senso de colaboração, além de autoestima, humildade e compaixão. Nos casos em que o sim te desperta prazer sem efeitos colaterais, faz bem a você e todos à sua volta, é um ótimo momento para abraçar o pedido e se realizar através dele. Quando você pratica o bem, uma boa ação que reverbera no meio entre as pessoas que você vive, você se torna o maior recebedor de todo o benefício gerado por aquela ação, a gratidão. Em quaisquer situações, ao dizer sim, esteja de coração aberto e aproveite o momento. E agora eu vou chamar a atenção para algo que precisa fazer parte desse vídeo, que você vai ter um algo a mais, que arremata tudo que falamos até aqui. Então eu deixo aqui para vocês um bônus. Aspecto bônus. Saiba ouvir o não.
Assim como precisamos aprender a dizer, é necessário o processo de aprender a ouvir o não. Quando recebemos um não, devemos ter maturidade para compreender que aquela negativa é para o pedido e nada tem a ver com a nossa pessoa. Separar você do seu pedido te ajuda a evitar sentimentos ruins com relação a si mesmo. Existem algumas coisas que podemos fazer em situações onde precisamos de ajuda que nos auxiliam a passar por nãos de uma forma mais fácil e ainda assim conseguir atingir os nossos objetivos. Existem muitas técnicas para isso e você não vai ter que forçar ninguém a fazer algo que não deseja. Eu vou deixar aqui algumas ideias para que você tenha sempre uma carta na manga quando você precisar. Antes de pedir ajuda, pense em no mínimo 3 alternativas, mas que nunca envolvam as mesmas pessoas. Assim você dá liberdade a elas, inclusive dizendo que entenderá se ouvir um não. Lembre-se que elas são uma entre várias opções. Então o pedido será muito mais leve, inclusive no tom de sua voz e na sua expressão corporal, por maior que seja o pedido. Sempre mapeie e planeje seus possíveis pontos vulneráveis. Prever um acontecimento antes que ele ocorra de fato. Corrija o problema enquanto ele é pequeno. Dessa forma, você poderá prevenir e evitar que possa gerar um problema maior. Ou então, você pode levantar recursos antes que ele aconteça, se você mesmo não possui as habilidades para resolver isso. Você terá como opção procurar uma ajuda profissional ao invés de pedir um favor. Seu favor pode passar a ser pedir uma indicação de um profissional. E isso é algo que está todo mundo disposto a fazer quando tem quem recomendar. Por exemplo, quando você vê uma ponta de linha solta na blusa e não arremata logo, e fica usando daquele jeito, em algum momento, quando você colocar na máquina para lavar, você sabe que ela vai se desfazer toda, e talvez isso não vai acontecer na primeira vez. Você consegue prever isso, e você mesmo pode arrematar. Você pode pedir a ajuda de alguém que saiba fazer isso ou levar a blusa num costureiro. Tenha uma reserva de emergência e use apenas para emergências. Recebeu 3 nãos e era algo que não era previsto de fato. Contas, mesmo que sazonais, como IPTU, IPVA, material escolar, matrícula e gastos como esse são previstos, são considerados previstos e devem ser planejados. Às vezes acontecem, como por exemplo um assalto, e aí te levam o carro tinha que ter seguro, mas nem sempre o que estava lá dentro do carro, como um celular, um laptop e outras coisas, era algo previsto. Existem vários especialistas que ensinam a criar reservas de emergência para diversos tipos de situação. Algumas são previsíveis e prováveis e outras nem tanto. Procure conhecer o assunto. Se torne independente de favores pelos quais você pode contratar um serviço. Nos casos onde não se trata de serviço que possa ser pago ou que a pessoa possa pagar, ela ainda tem outras alternativas, como comunidades de pessoas que tiveram o mesmo tipo de problema ou situação e procuram ajudar uns aos outros, institutos sociais, ONGs, programa de apoio de uma infinidade de assuntos, grupos de voluntários e também o mais importante de todos, que é a sua criatividade. Uma enorme quantidade de projetos nascem quando alguém desenvolve uma solução para o próprio problema e estende aos demais. E acaba ajudando não só a si, como as pessoas próximas e pode chegar, até a humanidade. De uma forma geral. Conceitos simples que mudam a vida das pessoas. Com os outros ocorre a mesma coisa, mesmo com personalidades, opiniões e atitudes diferentes.
Uma coisa todos nós temos em comum: fazemos parte do ambiente social em que vivemos. Sendo assim, controlar e canalizar seus desejos para estar feliz é a decisão mais inteligente. O modo que os outros reagem à sua escolha é problema deles e não seu. Você só tem controle sobre a sua própria forma de reagir às situações. Você tem o direito e o dever de impor limites a si mesmo, afinal, as pessoas próximas a você também fazem isso, ou deveriam, pelo menos, fazer. E ainda assim todo mundo gosta delas. Ser assertivo com educação e empatia sobre o que você quer fará que, inclusive, você seja mais respeitado. O não me acompanha desde muito pequena e sempre tive a vida recheada deles, tanto recebendo quanto dizendo. Ajudou a moldar meu caráter e meus valores e me tornar quem eu sou hoje, e continua me ajudando cada vez mais nessa jornada evolutiva chamada vida. Lembro em especial de um ponto marcante que foi um divisor de águas para que eu pudesse ter um salto de qualidade de vida e desenvolvimento pessoal que eu precisava, que foi quando eu disse não para minha jornada de trabalho de 20 horas, em estado de atenção, em que eu via minha vida e minha saúde se deteriorando e a minha vida passando, sem eu aproveitar nada, longe da minha família e sem uma referência. Dizer não para tudo isso foi a coisa mais difícil que eu já fiz até hoje, porque eu era vista como uma pessoa bem-sucedida, mas também foi a decisão mais recompensadora de todas, pois sair da minha zona de conforto para chegar à minha zona de crescimento fez com que eu me permitisse viver uma vida com propósito e que eu pudesse aprender e criar ferramentas necessárias para evoluir e agora expandir isso para as outras pessoas e poder contribuir com a jornada de cada um que queira buscar autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi até aqui e de conseguir usar a minha história para tornar o mundo melhor, tanto para quem já está aqui hoje, quanto para os nossos descendentes que ainda virão. Quer saber um pouco mais de técnicas e de maneira mais aprofundada como conseguir realizar suas necessidades sem ter que depender de alguém específico para isso? Planejar e executar suas tarefas, atingir seus sonhos e objetivos, encontrando suas próprias soluções? Deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve nesse canal para você não perder os próximos episódios que podem provocar uma tempestade de ideias e despertar a criatividade para tornar sua vida mais plena. E você, se lembra de alguma história em que o não salvou o seu futuro? Compartilha com a gente, se isso te fizer bem, e me ajude a inspirar mais pessoas pelo caminho. E hoje eu fico por aqui com a frase de alguém que sabia que o não é apenas uma entre milhares de opções. Existe uma alternativa. Então pensem no que Steve Jobs disse. Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não deixe o ruído da opinião dos outros abafar a sua voz interior. E é isso. Um beijo para todos vocês que me acompanharam até aqui. Vivam as próprias vidas plenamente como protagonistas e até o próximo vídeo de Essa é a Vida que eu Quero. Beijo, tchau!